Após 10 anos, o milionário descobre que a mendiga negra que ele nunca esqueceu mudou tudo. Ricardo Ribeiro levantou da cama em sua luxuosa cobertura em São Paulo. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas de seda. Ele se espreguiçou, mas o sorriso no rosto não era mais o mesmo. A cidade vibrante lá fora parecia um mundo à parte, onde ele era um rei. Tudo à sua volta era opulência. Um carro esportivo caríssimo na garagem, um chefe particular à disposição, festas e mais festas. Mas nessa manhã, a alegria havia dado lugar a uma melancolia inquietante. Era como se uma sombra o seguisse. Enquanto observava o frenesi das pessoas lá embaixo, a memória de Zara ressurgiu em sua mente de forma abrupta, clara como um filme. A mulher que ele conheceu anos atrás, deitada em um banco de praça, com seus cabelos desgrenhados e olhar profundo. O riso que iluminava seu rosto mesmo em meio à pobreza parecia ecoar. Lembranças de um amor inocente, uma conexão pura, algo que ele deixara para trás com toda a cidade. Na verdade, os últimos anos haviam sido uma corrida incessante por poder e dinheiro, mas nos bastidores a realidade social se desmoronava. Ele soube da crise, dos protestos e da luta por justiça que fervia nas esquinas de São Paulo. Mas tudo parecia distante, como um noticiário que ele escolhia ignorar. Agora, a imagem de Zara parecia um chamado. Motivado pelo remorso, decidiu que precisava encontrá-la. Mas o que ele não sabia era que Zara não era mais a mulher vulnerável de antes. Ela havia se tornado uma ativista forte e respeitada, lutando contra a desigualdade que ele, sem perceber, tinha ajudado a perpetuar. A tensão começou a crescer em seu peito, misturada a uma urgência. O que ele esperava? Um perdão? Uma reconciliação? Ou seria apenas um ato egoísta, uma tentativa de se redimir? Na floresta de memórias, uma verdade desconfortável se destacava. O investimento que fizera anos atrás fora um desastre, devastando a comunidade de Zara. Ele a procurou em redes sociais e movimentos, mas o que encontrou foram histórias de pessoas que lutavam, que perseveravam. A inquietação aumentou a cada foto, a cada depoimento. O sentimento de culpa o consumia. Quando finalmente marcaram um encontro, suas mãos tremiam. Eles se reencontrariam no mesmo parque onde tudo começou, mas agora carregariam cicatrizes do passado. O clima pulsava com promessas e acusações. O que Zara diria sobre suas decisões? Como harmonizar o amor que um dia sentiram com a dor que suas ações causaram? Enquanto se dirigia ao local, seu coração batia acelerado. Será que a conversa iria trazer redenção? Ou apenas mais desespero? A dúvida o acompanhava, sussurrando que talvez naquele reencontro pudesse mudar não só sua história, mas também a de Zara. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Ricardo se aproximava do parque, sua mente girava em torno da conversa que estava prestes a ter. Ele poderia ter imaginado 1000 possibilidades, mas nada poderia prepará-lo para o que estava por vir. Ao ver Zara ao longe, o coração disparou. Ela estava mais bonita do que nunca, seu olhar firme e determinado. Ele se aproximou com um sorriso nervoso, mas Zara não sorriu de volta.
O que você quer, Ricardo? A voz dela era forte, mas havia uma fragilidade que ele não esperava. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Mas antes que pudesse responder, um grito ecoou, cortando o ar. Armados! Todos para baixo! Um grupo de homens encapuzados surgiu de uma das entradas do parque, gritando e apontando armas. O pânico se espalhou na multidão. As pessoas corriam para todos os lados, gritos misturados com o som dos tiros. Ricardo sentiu uma onda de terror. Ele puxou Zara para trás, em uma tentativa desesperada de protegê-la. A cena se transformou em um pesadelo. Ele pôde sentir a adrenalina pulsando em suas veias. Mas quando olhou nos olhos de Zara, um novo elemento de horror surgiu. Ela estava paralisada, o olhar fixo em um dos assaltantes. Ricardo, não. O aviso fora breve, mas crucial. Antes que ele pudesse reagir, Zara avançou. Parem com isso! Sua voz alta e clara cortou a confusão. Ela se posicionou entre os agressores e o resto da multidão, como se fosse a única coisa em pé contra a tempestade. Ricardo imediatamente ficou perplexo. Como ela podia ser tão corajosa? A tensão cresceu. Os homens encapuzados pareciam surpresos com a ousadia dela. Mas logo um deles, um cara enorme, soltou uma risada cruel e avançou, levantando a arma em direção a Zara. Com um movimento rápido e cheio de determinação, ela gritou: "Vocês não sabem com quem estão lidando." E então, a verdade que ele desconhecia deslizou para o exterior como uma sombra. Antes que pudesse entender completamente, Zara rapidamente retirou um cartão do bolso. Ele viu outras pessoas se aproximando, vestindo uniformes e segurando distintivos. Eram policiais disfarçados. A revelação o atingiu como um soco. Zara era uma agente infiltrada, lutando contra o tráfico de pessoas e a violência que assolava sua comunidade. O que ele pensou que era um reencontro de amor se transformou em algo muito mais complexo. Muitos são controlados por seus desmandos, Ricardo. Ela continuou, seu rosto determinado, mas com um toque de desespero. Você pode ter ajudado a criar esse monstro, mas estou aqui para destruí-lo. Os assaltantes, percebendo a inversão de poder, hesitaram. Mas logo, disparos ecoaram. O tempo parecia parar, e o mundo de Ricardo colidiu com a realidade sem compaixão. Ele não sabia se devia correr, lutar ou ficar parado, completamente atordoado. As visões de uma vi. Um dos homens apontou a arma para Zara. A tensão cresceu. O céu escureceu com nuvens de incerteza e medo. Ricardo se lançou para a frente, gritando: "Não!" Mas em um instante em que tudo parecia perdido, uma explosão de luz cortou a escuridão. Ele olhou em volta, confuso, enquanto um grupo de apoio, que claramente estava escondido, começou a cercar os assaltantes. Com a revelação de quem Zara realmente era, veio a pergunta que coava em sua mente. Tudo o que ele sabia sobre ela estava errado. O que mais ela escondia? Nesse mar, os gritos da multidão ecoavam como um rugido de desespero, e o som dos tiros zumbia perto. Ricardo sentiu o sangue ferver em suas veias, enquanto a adrenalina drenava qualquer raciocínio. Ele empurrou Zara para o chão, protegendo-a instintivamente. Mas a expressão de determinação no rosto dela era a última coisa que ele esperava. "Zara, o que você está fazendo?" A voz dele soou perdida no caos, mas ela apenas acenou levemente, como se dissesse que tudo ficaria bem. Seu olhar estava fixo nos assaltantes, um brilho intenso de bravura e resistência. Os assaltantes hesitaram, e por um momento, o mundo de Ricardo se resumia a ela. Ele não era mais o milionário distante que se esquecia das pessoas. Ele era apenas um homem em um parque, tentando entender a mulher que havia amado,
agora mais forte e mais envolvida do que ele imaginara. E nesse instante, a verdade sobre Zara jorrava, mas ele ainda não a compreendia completamente. E então, a explosão não foi de uma bomba, mas sim de um som surdo, como se o espaço ao redor deles tivesse sido cortado por um grito silencioso. Um dos assaltantes caiu, lago de sangue se espalhando sob ele, enquanto seus amigos percebiam a presença dos policiais, que rapidamente tomavam conta da situação. E então, tudo ficou turvo. "Ricardo, corre!" ela gritou, tentando puxá-lo, mas seus pés estavam congelados. O que estava acontecendo? As sirenes cortavam o ar e ele finalmente viu. Policiais avançavam, mas estava muito claro. Não eram apenas os homens encapuzados que estavam armados. Um dos policiais segurava uma arma, e o olhar que ele tinha na direção de Zara era de pura fúria. "Impeçam ela!" O grito estava imbuído de uma raiva que Ricardo nunca tinha visto. Ele se virou, mas foi tarde demais. A única coisa que pôde fazer foi observar, enquanto o policial apontava a arma para Zara. "Não, não!" Ele balbuciou, sem saber se o que estava acontecendo era real ou um pesadelo. A imagem dela, enfrentando os assaltantes com bravura, estava agora em um nível oposto de perigo. Ela havia se colocado em perigo por pessoas que ele não conhecia, e um novo horror se instalou em seu peito. Mas então, uma cena completamente inacreditável se desenrolou. Uma expressão de desespero intensa surgiu no rosto de Zara, mas não era apenas medo. Nos seus olhos havia um reconhecimento alarmante, como se ela tivesse visto algo que a deixou paralisada. "Ricardo, você não entende! Você precisa sair daqui!" Ela gritou novamente, mas algo lhe dizia que não era para ele. Era uma súplica de um outro tipo. "Ele está vindo! Ele está de volta!" A voz dela a possou de um pânico que era contagioso. Antes que ele pudesse processar, um homem surgiu do meio da multidão, com uma máscara que lembrava um espectro saído do inferno. Ele não estava sozinho. Outros homens, parecendo se misturar com a segurança, avançavam com um propósito letal. A luz da verdade começou a brilhar, e com ela o horror absoluto. Era uma emboscada. "Zara, o que você sabe?" Ele sussurrou, a voz carregada de medo. Ela hesitou. "Ricardo, o que você fez?" O tom dela carregava uma revelação aterrorizante. Ele nunca havia ouvido falar assim. "Você não me ouviu. O seu investimento não é só um desastre. Você ajudou a criar tudo isso." O estômago dele se revirou. Tudo o que ele sabia, todos os investimentos, todas as decisões, nunca pareceram tão distantes. "Não, você está errada. Eu só queria ajudar." Um disparo ecoou e, sem pensar, ele se lançou à frente de Zara, o corpo em pânico, tentando protegê-la. Mas a cena que se desenrolou diante de seus olhos era uma montanha russa. A confusão estava se transformando em uma batalha e tudo estava fugindo do controle. Agora, não era apenas a vida dela que estava em risco. Era a vida deles, e o que eles haviam construído parecia desmoronar. O que ela havia dito reverberava pela mente dele como um tambor. Ele havia ajudado, ele havia impulsionado um ciclo de dor. Os homens à sua volta se tornaram indistintos, e Zara estava mais afastada, cercada pelo caos. Ele não sabia em quem poderiam confiar, e quando o homem mascarado ergueu a arma, um grito tomou conta de tudo. Então ele percebeu. No meio da turbulência, estava prestes a perder mais do que apenas um reencontro. Ele estava prestes a perder tudo o que acreditava sobre si mesmo. E quando o primeiro tiro disparou, tudo escureceu. A explosão. O tempo parecia parar. Ricardo lançou-se à frente de Zara com um instinto de proteção.
Mas tudo ao redor virou um turbilhão. O som dos tiros disparados quase ecoava em sua mente, misturado ao clamor da multidão em pânico. Ele sentia seu coração disparar. Uma batida frenética que ecoava no silêncio crescente que se formava ao seu redor. Zara estava paralisada. Os assaltantes hesitaram. E por um instante, tudo o que Ricardo queria era gritar, chamar seu nome e levá-la para longe daquele caos. A verdade começava a se desenrolar, mas a confusão em sua mente o impedia de enxergar. Então, a realidade deu um golpe ainda mais duro. Ricardo! Um grito cortou o ar. Era uma voz familiar, uma sombra do passado. Ele virou a cabeça. E ali, entre a multidão, estava Lara, sua ex-esposa. O tempo parecia congelar. O mundo ao redor se esvaziou. E só restaram as lembranças dolorosas daquela relação. O que ela estava fazendo ali? Lara! Ele mal conseguia acreditar. Os olhos dela estavam arregalados, a expressão carregada de desespero. Você precisa sair, não é seguro! Seu olhar era intenso, quase desesperado, e algo em sua presença o fez questionar tudo o que estava acontecendo. Mas como ela se meteu naquele lugar? Você conhece esses homens? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. O rosto dela ficou pálido, e nesse instante tudo começou a fazer sentido de uma forma muito errada. Eu não sei, mas eles estão atrás de mim. Ela olhou para os assaltantes que se aglomeravam, e um brilho de medo iluminou seu olhar. Havia algo mais ali, algo de muito pior do que ele poderia imaginar. O que se passava? Quem eram aqueles homens? E então as luzes da verdade começaram a piscar em sua mente. A história que sempre achou que conhecia, a relação que pensou ter fechado, tudo parecia estar interligado em uma teia de mentiras. O investimento que fizera, a venda do terreno, a pobreza que Zara lutava contra. E agora, Lara ali, tão próxima como um relâmpago de confusão. Ricardo, escuta! A voz de Lara era a única coisa que ele conseguia focar. Foi eu quem te trouxe para esse mundo, para essa confusão. Você precisa entender que... A frase dela foi interrompida por um disparo. Um dos homens ameaçava o grupo e a tensão atingiu o pico. Você não deveria ter vindo, Ricardo! Ela gritou novamente, e nessa hora, Ricardo percebeu. Ele não apenas tinha perdido a Zara que conhecia, mas também estava prestes a perder a única chance de entender a Lara que ele pensava ter deixado para trás. Havia uma conexão? Será que o que estava acontecendo era culpa dela? E se ela fosse a verdadeira razão por trás de tudo aquilo? Zara, sempre firme, estava agora observando a interação com o olhar de quem já tinha passado por muito. Você me traiu! Disse com a voz embargada, enquanto o estômago de Ricardo se contorcia. A confusão entre as três figuras parecia um labirinto sem saída. A tensão se intensificou. Lara parecia estar escondendo segredos profundos, e as palavras dela provocaram uma divisão entre os dois mundos. O do poder que Ricardo sempre tinha buscado e o da luta pela justiça que Zara representava. Ricardo, eles não estão atrás de você por acidente. Eles querem a verdade. O olhar de Lara se intensificou, e a adrenalina pulsava nas veias de Ricardo. Ele estava cercado entre o passado e o presente. O caos se avizinhava enquanto a situação se tornava insustentável. Então, do nada, um barulho ensurdecedor rompeu o ar. Um carro começou a acelerar na direção do parque, como se tivesse saído do nada. O motorista parecia determinado. "Saiam do caminho!" gritou ele, enquanto se aproximava perigosamente. A multidão estourou em pânico, e as cartas estavam na mesa. Lara estava entre eles, Zara em choque e Ricardo. Ele não sabia se deveria seguir a intuição de sair correndo ou ficar para descobrir a verdade que poderia despedaçar o que restava de sua vida.
E quando o carro atravessou a entrada do parque, ele percebeu que, independentemente do que aconteceria, aquilo mudaria tudo. E ainda mais aterrorizante, ele se perguntou: quem realmente era o inimigo? A resposta poderia ser mais devastadora do que qualquer ataque que já presenciou. As portas estavam abertas, mas Ricardo não sabia se deveria entrar ou recuar. E enquanto o caos se desenrolava, ficou claro: a verdade não seria simples, e as consequências das escolhas que ele e Lara fizeram se aproximavam perigosamente da superfície. O que mais ele não sabia? Com o carro acelerando em direção ao parque, o tempo pareceu se arrastar. As rodas chiavam, levantando uma nuvem de poeira enquanto o motorista gritava ordens. A multidão entrava em pânico, pessoas correndo em todas as direções. Ricardo só tinha olhos para Zara e Lara. O que estava? Ricardo, sai do caminho! Lara gritou de novo, seu rosto pálido como o de um fantasma. Mas a única coisa que ele conseguia fazer era olhar para as duas mulheres que amava. Elas estavam em mundos diferentes, mas naquele instante, tudo se fundia em um grande pesadelo. O carro avançava como uma fera enfurecida. O coração de Ricardo disparou. Ele precisava proteger Zara. Mas e Lara? Uma confusão tomou conta dele, como se tivesse sido lançado em um redemoinho. As sirenes já podiam ser ouvidas ao fundo, misturadas aos gritos e caos. Um disparo ecoou de novo, e tudo à sua volta se tornou uma cena de terror. Ricardo, não! Zara gritou, mas ele não conseguia ouvir. O mundo ao redor estava vibrando! Ele se lançou à frente de Zara mais uma vez, como um instinto primitivo de proteção. O carro estava cada vez mais próximo, e o terror escavava um buraco profundo em seu peito. E então, no meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. O motorista do carro jogou o veículo para a esquerda, desviando para um lado. Mas não foi apenas um acidente. A porta do carro se abriu de repente, e do banco de trás, uma figura emergiu, como um espectro de pesadelo. Um homem alto com uma máscara sinistra cobrindo o rosto segurava uma arma que brilhava sob a luz do sol. "Vamos acabar com isso!" ele gritou, sua voz distorcida. Todo o parque parou por um segundo. Ricardo sentiu um nó na garganta. Quem era aquele sujeito? Zara, com uma determinação feroz, correu na direção dele. "Você não vai machucar ninguém." Sua voz era forte, mas Ricardo podia ver o medo em seus olhos. Então, em um movimento que ninguém esperava, o homem disparou. O som foi alto e devastador, e todos ficaram paralisados por um instante. Mas ao invés de atingir Zara, a bala acertou Lara. O tempo congelou. Ela cambaleou para trás, uma expressão de choque estampada no rosto, antes de cair ao chão. "Não!" Ricardo gritou. Sua voz uma mistura de horror e desespero. O mundo ao seu redor desmoronou em um instante. Ele correu em direção a Lara, seu coração pesado, cada batida sob o som dos seus próprios gritos. Zara ficou para trás, em choque. O homem mascarado hesitou, como se tivesse planejado um ataque, mas o que aconteceu foi bem diferente do que esperava. "Você estava com ela o tempo todo?" A voz de Zara cortou o ar, a raiva inflamando seus olhos. "Você a traiu!" Mas tudo o que Ricardo conseguia pensar era em Lara. Ele se ajoelhou ao lado dela, tentando encontrar alguma resposta. A vida dela escorria entre os dedos dele, e a dor em seu coração era indescritível. "Não, Lara, por favor!" ele murmurou enquanto as lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto. Mas a expressão dela mudava. Não era apenas dor, mas uma intensidade que ele não sabia explicar. "Ricardo, eu não sou quem você pensa que sou." Sua voz falhou, e ele viu como o medo tomava conta dela. Eu fazia parte disso, e você não sabia."
A revelação atingiu como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Ele piscou, tentando compreender. O que significava tudo aquilo? Zara estava prestes a explodir em raiva, mas Ricardo não prestava atenção. O brilho nos olhos de Lara, a pequena fração de verdade que ela revelei, fez tudo desmoronar. O passado deles, os segredos, tudo parecia ter se transformado em uma mentira. E naquele momento, uma nova onda de pânico e confusão tomou conta dele. O que mais ela tinha escondido? Quem realmente era Lara? O que tinha sido aquele amor que ele pensou que conhecia? E Zara? O caos continuava ao redor, mas o coração de Ricardo pesava com uma nova realidade. No fundo da cena de terror, ele percebeu que as linhas entre o amor e a traição estavam mais borradas do que nunca. As sirenes se aproximavam, e no caos ele precisava fazer uma escolha. Quem ele realmente amava? E qual era a verdade por trás dessa emboscada? Antes que ele pudesse responder, outro disparo ecoou ao longe, jogando o mundo de cabeça para baixo mais uma vez. O que aquele homem mascarado queria? Qual o papel de Lara? As respostas se tornavam cada vez mais distantes, enquanto ele se perguntava se conseguiria salvar alguém naquela noite. O barulho dos gritos e tiros parecia um eco distante na mente de Ricardo, mas ele estava focado apenas em Lara. O olhar dela, agora aterrorizado e cheio de dor, se fixou nele. Ricardo, por favor, eu não quero morrer assim. A verdade dela pairava no ar, pesada e insuportável. Ele segurou a mão dela, tentando transmitir força. Mas no fundo, tudo parecia desmoronar. Você precisa se segurar, por favor! Ele ouviu o som da sirene se aproximando, e a adrenalina pulsava em suas veias. Mas então, uma luz brilhante surgiu de repente. Foi o farol de um carro, ofuscando tudo à sua volta. Saiam do caminho! Uma voz feminina ecoou, e antes que ele pudesse pensar, uma mulher de forma atlética pulou do veículo, correndo em direção ao grupo. Ricardo não conseguia identificar seu rosto, mas a determinação em seus olhos era inegável. É um plano! Ela gritou. E então tudo mudou. Os homens mascarados, que antes estavam prontos para atacar, começaram a hesitar. A mulher avançou com um celular em mãos, a luz piscando como uma lanterna no escuro. Eles não estão aqui para nos pegar. É tudo uma armadilha. O pânico na voz dela fez o coração de Ricardo disparar. Uma armadilha? Retrucou Zara, confusa. Do que você está falando? Mas a mulher não respondeu. Em vez disso, soltou uma série de comandos rápidos em seu celular. É agora! Os homens ao redor pareciam desconcertados. Ricardo ainda estava segurando a mão de Lara. Seu olhar saltava entre as duas mulheres. Então, a explosão! O carro que havia chegado não era apenas um veículo qualquer. Uma explosão ensurdecedora fez a terra tremer, e o caos se disfarçou em fumaça e gritos. Ricardo teve que se jogar de lado para proteger Lara, mas quando olhou para cima, a mulher estava em pé, um sorriso triunfante no rosto. Vamos com isso! Ela gritou, gesticulando para que eles se movam. Desesperadamente, Ricardo ajudou Lara a se levantar. Mas ao fazer isso, ele viu uma cena que o deixou gelado. O homem mascarado, antes tão determinado, estava em contato com alguém através de um rádio. O plano mudou! Venham agora! Ele se virou para Ricardo e as mulheres. Um sorriso maligno estampado no rosto, enquanto o chão tremia com a aproximação de mais veículos. Não é apenas uma emboscada, Lara disse, sua voz trêmula. É uma execução. Eles estão atrás de você, Ricardo. Tinha algo mais profundo. No meio da confusão, a questão pairava no ar. Quem era essa mulher? Por que ela sabia tanto? E o que exatamente estava acontecendo? O que eles tinham a ver com tudo? Lara estava começando a desmaiar. Sua palidez incomum alarmava-o. Mas o centro de sua atenção estava agora nessa nova figura. Mas como você sabe disso? Ele perguntou,
tentando manter a calma enquanto as sirenes se aproximavam. O olhar dela se suavizou. Porque eu sou parte disso. Eles estão atrás de você por causa do seu investimento. As palavras dela cortaram através do ruído, uma lâmina afiada. O investimento que você fez não ajuda ninguém. Olha onde você está. Ricardo se sentiu tonto. Ele não queria acreditar, mas havia uma conexão que parecia fazer sentido, um nó obscuro enredando parte de sua vida que ele nunca quis encarar. O que mais ele não sabia? A sensação de estar em um pesadelo era inescapável. Ricardo! Zara gritou, sua voz agora repleta de urgência. Se não fugirmos agora, perderemos tudo! Mas a revelação dela ainda ecoava na mente dele. O que mais estava escondido? A fumaça ainda envolvia a cena, mas entre os gritos, algo se despedaçava em seu interior. Enquanto as sombras avançavam em direção a eles, ele percebeu que a verdade que tanto procurava poderia ser ainda mais trágica do que imaginava. E então, de repente, a mulher que parecia se alinhar como aliada deu um passo à frente. Ricardo, avise-os, eles estão vindo por você. Você é a chave para tudo isso. E o mundo ao redor dele começou a se mover, a situação escapando de seu controle. Ele sabia que a próxima escolha poderia mudar tudo. Se ele falhasse, não apenas sua vida, mas a de todos e de tudo que amava estaria por um fio. A pergunta se formou em seu coração, quase sussurrando. Até onde você iria para descobrir a verdade? O barulho dos gritos e tiros parecia um eco distante na mente de Ricardo, mas ele estava focado apenas em Lara. O olhar dela, agora aterrorizado e cheio de dor, se fixou nele. Ricardo, por favor, eu não quero morrer assim. A verdade dela pairava no ar, pesada e insuportável. Ele segurou a mão dela, tentando transmitir força, mas no fundo, tudo parecia desmoronar. Você precisa se segurar, por favor. Ele ouviu o som da sirene se aproximando e a adrenalina pulsava em suas veias. Mas então, uma luz brilhante surgiu de repente. Foi o farol de um carro ofuscando tudo à sua volta. Saiam do caminho! Uma voz feminina ecoou, e antes que ele pudesse pensar, uma mulher de forma atlética pulou do veículo, correndo em direção ao grupo. Ricardo não conseguia identificar seu rosto, mas a determinação em seus olhos era inegável. É um plano! Ela gritou. E então tudo mudou. Os homens mascarados que antes estavam prontos para atacar, começaram a hesitar. A mulher avançou com o celular em mãos, a luz piscando como uma lanterna no escuro. Eles não estão aqui para nos pegar. É tudo uma armadilha. O pânico na voz dela fez o coração de Ricardo disparar. Uma armadilha? Retrucou Zara, confusa. Do que você está falando? Mas a mulher não respondeu. Em vez disso, soltou uma série de comandos rápidos em seu celular. É agora! Os homens ao redor pareciam desconcertados. Ricardo ainda estava segurando a mão de Lara. Seu olhar saltava entre as duas mulheres. Então, a explosão. O carro que havia chegado não era apenas um veículo qualquer. Uma explosão ensurdecedora fez a terra tremer, e o caos se disfarçou em fumaça e gritos. Ricardo teve que se jogar de lado para proteger Lara, mas quando olhou para cima, a mulher estava em pé, um sorriso triunfante no rosto. Vamos com isso! Ela gritou, gesticulando para que eles se movam. Desesperadamente, Ricardo ajudou Lara a se levantar, mas ao fazer isso, ele viu uma cena que o deixou gelado. O homem mascarado, antes tão determinado, estava em contato com alguém através de um rádio. O plano mudou. Venham agora! Ele se virou para Ricardo e as mulheres, um sorriso maligno estampado no rosto, enquanto o chão tremia com a aproximação de mais veículos. Não é apenas uma emboscada, Lara disse, sua voz trêmula. É uma execução. Eles estão atrás de você. Ricardo! Tinha algo mais profundo. No meio da confusão,
A questão pairava no ar. Quem era essa mulher? Por que ela sabia tanto? E o que exatamente estava acontecendo? O que eles tinham a ver com tudo? Lara estava começando a desmaiar. Sua palidez incomum alarmava-o, mas o centro de sua atenção estava agora nessa nova figura. Mas como você sabe disso? Ele perguntou, tentando manter a calma enquanto as sirenes se aproximavam. O olhar dela se suavizou. Porque eu sou parte disso. Eles estão atrás de você por causa do seu investimento. As palavras dela portaram através do ruído, uma lâmina afiada. O investimento que você fez não ajuda ninguém. Olha onde você está. Ricardo se sentiu tonto. Ele não queria acreditar, mas havia uma conexão que parecia fazer sentido. Um nó obscuro e enredando parte de sua vida que ele nunca quis encarar. O que mais ele não sabia? A sensação de estar em um pesadelo era inescapável. Ricardo! Zara gritou, sua voz agora repleta de urgência. Se não fugirmos agora, perderemos tudo! Mas a revelação dela ainda ecoava na mente dele. O que mais estava escondido? A fumaça ainda envolvia a cena, mas entre os gritos, algo se despedaçava em seu interior. Enquanto as sombras avançavam em direção a eles, ele percebeu que a verdade que tanto procurava poderia ser ainda mais trágica do que imaginava. E então, de repente, a mulher que parecia se alinhar como aliada deu um passo à frente. Ricardo, avise-os! Eles estão vindo por você! Você é a chave para tudo isso! O seu coração disparou. As palavras ecoavam como um eco ameaçador. A mulher segurou o celular levantado e, com um toque, uma imagem apareceu na tela. Uma foto que fez o mundo de Ricardo parar. Ele gaguejou ao ver. Era uma foto de Zara e ela estava segurando um menino. Zara, quem é este? O nó na garganta de Ricardo se apertou. Ele não conseguia processar. A expressão de horror no rosto de Zara revelou um segredo enterrado, um passado que ele nunca suspeitou. Ricardo, isso é o que eu disse a você. A mulher se colocou entre eles, como uma muralha. Ele é o verdadeiro motivo pelo qual eles estão atrás de você. A história não é sobre o que você investiu, mas sim sobre o que ele representa. A sua conexão com o passado que você pensou ter deixado para trás, isso vai mudar tudo. Como assim? A confusão tomou conta. O que mais ele não sabia sobre Zara? O que mais aquele menino significava? A revelação foi como uma bomba, estourando em sua mente, e o sentido de tudo que até então ele conhecia começou a desmoronar. E no meio do caos, entre tiros e gritos, a mente de Ricardo estava a 1000 por hora. Ele só queria proteger quem amava. Mas agora, a questão se tornara mais complexa do que ele jamais poderia imaginar. O menino! O passado! O que isso significava para eles? Antes que ele pudesse fazer mais perguntas, outro disparo ecoou pelo ar, e o chão beneath seus pés tremulou. O futuro à sua frente estava se moldando em algo que ele não conseguia compreender. E enquanto mais veículos se aproximavam, ele percebeu que a luta estava apenas começando. O que aconteceria em seguida? Ele estava prestes a descobrir que tudo o que acreditava era apenas a ponta do iceberg. O barulho dos gritos e tiros parecia um eco distante na mente de Ricardo, mas ele estava focado apenas em Lara. O olhar dela, agora aterrorizado e cheio de dor, se fixou nele. Ricardo, por favor! Eu não quero morrer assim. A verdade dela pairava no ar, pesada e insuportável. Ele segurou a mão dela, tentando transmitir força, mas no fundo, tudo parecia desmoronar. Você precisa se segurar, por favor! Ele ouviu o som da sirene se aproximando, e a adrenalina pulsava em suas veias. Mas então, uma luz brilhante surgiu de repente. Foi o farol de um carro, ofuscando tudo à sua volta. Saiam do caminho! Uma voz feminina ecoou, e antes que ele pudesse pensar,
Uma mulher de forma atlética pulou do veículo, correndo em direção ao grupo. Ricardo não conseguia identificar seu rosto, mas a determinação em seus olhos era inegável. "É um plano!" ela gritou, e então tudo mudou. Os homens mascarados, que antes estavam prontos para atacar, começaram a hesitar. A mulher avançou com um celular em mãos, a luz piscando como uma lanterna no escuro. "Eles não estão aqui para nos pegar. É tudo uma armadilha." O pânico na voz dela fez o coração de Ricardo disparar. "Uma armadilha?" retrucou Zara, confusa. "Do que você está falando?" Mas a mulher não respondeu. Em vez disso, soltou uma série de comandos rápidos em seu celular. "É agora!" Os homens ao redor pareciam desconcertados. Ricardo ainda estava segurando a mão de Lara. Seu olhar saltava entre as duas mulheres. Então, a explosão. O carro que havia chegado não era apenas um veículo qualquer. Uma explosão ensurdecedora fez a terra tremer e o caos se disfarçou em fumaça e gritos. Ricardo teve que se jogar de lado para proteger Lara, mas quando olhou para cima, a mulher estava em pé, um sorriso triunfante no rosto. "Vamos com isso!" ela gritou, gesticulando para que eles se movam. Desesperadamente, Ricardo ajudou Lara a se levantar. Mas ao fazer isso, ele viu uma cena que o deixou gelado. O homem mascarado, antes tão determinado, estava em contato com alguém através de um rádio. "O plano mudou! Venham agora!" Ele se virou para Ricardo e as mulheres. Um sorriso maligno estampado no rosto, enquanto o chão tremia com a aproximação de mais veículos. "Não é apenas uma emboscada", Lara disse, sua voz trêmula. "É uma execução. Eles estão atrás de você, Ricardo." Tinha algo mais profundo. No meio da confusão, a questão pairava no ar. Quem era essa mulher? Por que ela sabia tanto? E o que exatamente estava acontecendo? O que eles tinham a ver com tudo? Lara estava começando a desmaiar. Sua palidez incomum alarmava-o. Mas o centro de sua atenção estava agora nessa nova figura. "Mas como você sabe disso?" ele perguntou, tentando manter a calma enquanto as sirenes se aproximavam. O olhar dela se suavizou. "Porque eu sou parte disso. Eles estão atrás de você por causa do seu investimento." As palavras dela cortaram, através do ruído, uma lâmina afiada. "O investimento que você fez não ajuda ninguém. Olha onde você está." Ricardo se sentiu tonto. Ele não queria acreditar, mas havia uma conexão que parecia fazer sentido. Um nó obscuro enredando parte de sua vida que ele nunca quis encarar. O que mais ele não sabia? A sensação de estar em um pesadelo era inescapável. "Ricardo!" Zara gritou, sua voz agora repleta de urgência. "Se não fugirmos agora, perderemos tudo." Mas a revelação dela ainda ecoava na mente dele. O que mais estava escondido? A fumaça ainda envolvia a cena, mas entre os gritos, algo se despedaçava em seu interior. Enquanto as sombras avançavam em direção a eles, ele percebeu que a verdade que tanto procurava poderia ser ainda mais trágica do que imaginava. E então, de repente, a mulher que parecia se alinhar como aliada deu um passo à frente. "Ricardo, avise-os! Eles estão vindo por você! Você é a chave para tudo isso!" O seu coração disparou. Aquelas palavras ecoavam como um eco ameaçador. A mulher segurou o celular levantado e, com um toque, uma imagem apareceu na tela. Uma foto que fez o mundo de Ricardo parar. Ele gaguejou ao ver. Era uma foto de Zara, segurando o menino. "Zara, quem é este?" O nó na garganta de Ricardo se apertou. Ele não conseguia processar. A expressão de horror no rosto de Zara revelou um segredo enterrado, um passado que ele nunca suspeitou. "Ricardo, eu? Isso é o que eu disse a você." A mulher se colocou entre eles,
como uma muralha. Ele é o verdadeiro motivo pelo qual eles estão atrás de você. A história não é sobre o que você investiu, mas sim sobre o que ele representa. A sua conexão com o passado que você pensou ter deixado para trás, isso vai mudar tudo. Mas antes que a informação pudesse se assentar, um grito de dor e terror cortou o ar. O homem mascarado disparou sua arma em direção à multidão. Um tiro! A cena se transformou em caos. Ricardo viu o corpo de Lara balançar antes que ela caísse. Mais uma vez no chão, sangue escorrendo por seu rosto. Lara! O grito de Ricardo rasgou a noite. Ele se lançou em direção a ela, mas o instinto o fez hesitar. Ele olhou para Zara, que estava em choque, sem conseguir se mover. Não se mexam! O homem mascarado gritou, apontando sua arma para Zara. A tensão era palpável. Mas então, com a adrenalina fervendo em suas veias, Ricardo gritou: Eu não vou deixar isso acontecer. Ele avançou, mas antes que pudesse chegar até Lara, mais uma vez, a figura feminina que havia chegado antes se jogou na frente dele. Você é o alvo! Fique atrás de mim! E nesse momento, a mulher revelou um distintivo em seu bolso, que brilhava como uma estrela entre as trevas. Eu sou agente da polícia. Eles não querem apenas você, Ricardo. Eles querem acabar com tudo. Os olhos de Ricardo se ampliaram. A verdade desmoronou em sua frente com a força de um tufão. A luta não era só por justiça. Era uma batalha de vida e morte. Por quê? O que estaria em jogo? E o garoto na foto? O que isso tudo significava? Ele olhou para Zara, que estava clara agora, uma nova luz da realidade borbulhando entre eles. E enquanto o homem mascarado se aproximava, Ricardo se deu conta de que a próxima escolha não apenas mudaria seus destinos, mas revelaria a verdadeira teia de interconexões que havia dominado suas vidas por muito tempo. O que mais estava escondido nas sombras? A pergunta pairou no ar enquanto a tensão aumentava. E o futuro deles estava em jogo. O olhar de Ricardo estava fixo na mulher à sua frente, a agente que parecia saber tudo. Você é a chave para tudo isso. As palavras ressoavam em sua mente. Mas o que significava realmente? Os homens mascarados estavam mais perto. Ricardo sentiu o medo apertar sua garganta, o desespero se espalhando. Mas, antes que pudesse se mover, o homem mascarado levantou a arma, novamente, mirando direto para ele. Saia da frente, ou a próxima vítima será você! O tom ameaçador fazia o coração de Ricardo disparar. Zara estava atrás dele, congelada, em choque. Ricardo, não! Ela gritou, mas a adrenalina o fez ignorar. Ele podia sentir a pressão do tempo. O mundo ao redor era uma tempestade de sons e gritos. Ele precisava proteger quem amava. Afaste-se! A mulher se posicionou, como uma barricada entre Ricardo e o homem armado. Ela ergueu a mão, mesmo em meio ao caos. No momento certo, o plano será revelado. Tenham calma. Ricardo não entendia. O que plano? As sirenes podiam ser ouvidas, mas o tempo estava se esgotando. Ele olhou para Lara, caída no chão, o sangue começando a se espalhar ao seu redor. Nesse momento, ele percebeu o verdadeiro horror. Lara não estava morta, mas gravemente ferida. E o olhar dela estava cheio de algo além de dor. Como se uma peça de quebra-cabeça finalmente estivesse se conectando. Ricardo, você não sabe quem eu sou. As palavras dela eram um sussurro fraco, mas ele percebeu que havia algo ali, uma verdade escondida. Algo que poderia mudar tudo. Calma, Lara! Ricardo tentando acalmá-la. Mas sua mente estava girando. A verdade começava a se misturar com a urgência da cena. Havia algo em jogo aqui que ele não entendia. Algo que ia além da emboscada. Lara estava tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. De repente, o homem mascarado atirou. O disparo ecoou.
Mas não era na direção de Ricardo ou da mulher. Em um segundo, o próprio chão sob eles explodiu. Uma bomba de fumaça envolveu tudo. O grito de terror da multidão se misturou a um estrondo ensurdecedor. O mundo deles virou uma sombra e tudo o que conheciam começou a desmoronar. "Me protejam!" gritou Zara, sua voz cortando o caos. O fumo se espalhou e daquela nuvem surgiu uma sombra. Um homem alto, mais musculoso e sinistro do que os outros, surgia como um pesadelo. O rosto dele estava escondido, mas os olhos brilhavam com uma fúria que gelava o sangue. "Ele está de volta!" A voz da mulher parecia um eco distante, mas a realidade batia forte em Ricardo. O verdadeiro chefe, ele nunca foi preso. É ele quem quer você. As palavras dela caíam como pedras em seu peito. O que estava acontecendo? Ricardo olhou para Lara e depois para Zara. Havia algo mais profundo se desenrolando. O menino na foto. Quem era ele? Então, como um flash, ele lembrou do olhar de Zara quando falaram sobre ela. Ela guardava um segredo. A peça que faltava estava à frente dele. "É sobre o menino, não é?" Ricardo conseguiu perguntar enquanto a fumaça começava a se dissipar. "O que você sabe sobre ele, Zara?" A tensão era palpável e ele percebeu que tudo havia mudado. Então, a sombra que estava se aproximando levantou a arma e disparou. Mas em vez de um grito de medo, o que se seguiu foi um silêncio mortífero. Ricardo congelou, o olhar fixo na direção. Zara foi atingida e seus olhos se arregalaram em choque. Não! A explosão de dor que veio do peito de Ricardo era inenarrável. O mundo parecia desabar ao seu redor. Neste instante, ele percebeu que aquele momento mudaria tudo. Tudo! Como ele poderia perder Zara? O chão se tornava um abismo, e a única coisa que pôde fazer foi correr em direção a ela, enquanto o verdadeiro horror começava a se desenrolar. Lara, que estava prestes a desmaiar, olhou para ele, a verdade disparada em seu olhar. Ela é a mãe do menino, e as palavras foram como um soco no estômago de Ricardo. A revelação desmoronou sua vida, seu mundo, e ele percebeu que a luta estava apenas começando. Agora, ele só tinha uma certeza. Tudo o que pensava saber estava prestes a ser destruído em uma avalanche. O que mais estava escondido sob esta teia de mentiras? Ricardo se lançou em direção a Zara, o coração pulsando em desespero. Zara, não! Ele a viu cair e a visão do sangue se espalhando pelo chão paralisa sua mente. O grito penetrante de dor a fez estremecer. Lara! Ele virou-se rapidamente para ela, mas viu os olhos dela, cheios de perguntas e medos. O que você sabe, Lara? O que está acontecendo? Lara respirou fundo, como se tentasse juntar as palavras que lhe escapavam. Ricardo, eles não apenas querem você. Eles querem o que você representa. E o garoto? O choque foi como um golpe no estômago. O menino na foto, como ele pôde ignorar isso? O garoto era o elo que unia suas vidas, as verdades que pairavam no ar. E de repente, tudo fez sentido. A conexão, a luta, as mentiras. O olhar de Zara era uma mistura de medo e compaixão. Ricardo, eu sou a mãe dele. As palavras saíram como um sussurro, mas eram como um trovão. Ele sentiu o mundo girar, mas a adrenalina não dava espaço para pensar. O homem mascarado estava se aproximando, sua expressão feroz e determinada. Agora você vai pagar pelo que fez! O tom dele era cortante, a ameaçar tudo o que restava. Não! A mulher agente gritou e deu um passo à frente. Você não tem que fazer isso! Ela segurou o distintivo novamente, tentando fazer o homem hesitar. E nesse momento, Ricardo entendeu a urgência de tudo. Eles precisavam se mover.
Ele se virou para Lara, que ainda estava no chão, e para Zara. Precisamos sair daqui agora. A decisão era clara, mas os medos e as incertezas pairavam no ar. Se não fossem rápidos, tudo estaria acabado. Sigam-me! A mulher agente gritou, enquanto quebrava um dos vidros do carro que havia chegado e começou a pinchá-los para dentro. A fumaça ainda cobria o local. Ricardo pegou a mão de Zara, puxando-a, mas ficou dividido. E se Lara não conseguisse acompanhá-los? Ricardo, leve a Zara! Lara gritou, seus olhos agora cheios de lágrimas. E salve-o! Você pode fazer isso! Era um apelo desesperado. A verdade não dita a palpitar entre eles. Sem pensar, ele a puxou para cima e correram. Zara em seus braços enquanto a agente os guiava. As sirenes aumentavam. Os gritos da multidão se distorciam como uma sinfonia do caos. Está tudo bem! Está tudo sob controle! A mulher afirmava, enquanto os homens armados pareciam mais confusos, hesitando. Ricardo olhou para trás uma última vez. Lara estava lá, caída, mas não derrotada. Ele sabia que mesmo com seus sentimentos confusos, precisava focar. Ele tinha que proteger o futuro. O olhar de Zara era de determinação, e isso lhe deu força. O garoto, a vida que eles podiam construir, tudo dependia daquela decisão. Entraram no carro e o agente imediatamente pisou no acelerador. O motor rugiu e a fumaça se dissipava, revelando o caos por trás deles. O parque estava se transformando em um cenário de destruição, mas eles estavam fora, em movimento. O percurso era incerto, mas Ricardo sabia que este não era apenas o fim, mas um novo começo. Agora, precisamos encontrar aquele menino. As palavras saíram com peso, mas a esperança começou a brotar. Precisamos proteger o que restou da nossa história, ele afirmou, olhando para Zara que, mesmo ferida, estava determinada ao seu lado. E enquanto eles dirigiam para o leste, com o sol nascendo no horizonte, uma nova jornada se desenhava diante deles, cheia de mistérios, desafios e a promessa de um futuro que eles iriam criar juntos. O que mais o aguardava? Uma luz brilhava à frente, mas o que aconteceria em seguida era uma questão que ainda permanecia no ar. Agora, este é o seu momento. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão vindo por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam.